E eu estou realmente emocionada nessa noite, porque esse é um pedacinho do céu. E aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados são aqueles que constroem os pilares dessa casa. Então, cada um de vocês é muito importante para nós e para a espiritualidade maior que aqui se encontra. Especialmente falando de mãe, aquela mãe que nos ensina essencialmente sobre o amor, a mãe de Jesus e nossa mãe. Então eu gostaria de convidar a todos para fechar seus olhos, respirar profundamente, para que a gente possa, numa oração tranquila e sincera, pedir permissão para os trabalhos dessa noite. Mãe Santíssima, em nome do teu amor, da tua graça, da tua sabedoria, com a permissão de Jesus, com a permissão de Ramatiz, mentor dessa casa, nós queremos dar início aos trabalhos dessa noite, suplicando ao amor divino que durante todo o nosso tempo aqui possa estender sobre nós, todos nós, do mundo visível e invisível, o tratamento que estivermos necessitando. Que sejam minutos de paz, de graça, em que a tua benesse, Senhor, desça sobre nós e tome cada célula do nosso corpo físico e cada dimensão dos corpos espirituais. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Começar é uma palavra importante. Persistir também é uma palavra importante. Sem persistência não há amor. E para falar sobre mães, é preciso que nós falemos sobre persistência. Mães que estão conectadas pelos laços físicos, mães que estão conectadas pelos laços espirituais, mães que se conectam pelo coração, que muitas vezes não puderam nessa vida gerar os seus próprios filhos, mas se transformaram em mães de tantos, mães dos seus amigos, mães dos seus pais, mães de todos aqueles que passam pelo seu caminho. A maternidade é um dom e um privilégio feminino. Existe um filme chamado A Cabana, que inclusive é um livro também, né? E que as partes em que o personagem principal precisa de maior acolhimento, de maior gesto de amor, Deus se mostra numa forma feminina nesse filme. E quando aquele personagem principal que passa por vários dilemas precisa de uma condução mais firme, Deus se mostra na figura de um pai, numa versão masculina. Então, falar sobre mãe, sobre mães, é falar sobre essa força que revoluciona a nossa vida.
Mas mais do que mães, quando nós pensamos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós pensamos nas leis trazidas por Jesus e por todos aqueles que vieram antes dele, preparando-nos para a sua chegada, e tantos outros que vieram após ele, consolidando e nutrindo as raízes do amor, da fraternidade cristã, reforçam a importância da hierarquia dos pais. E não é à toa que nós temos dentre os mandamentos o mandamento: honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E eu gostaria muito que nós ao iniciarmos essa nossa conversa, pudéssemos nos fixar sobre o honrar. Tantas histórias entre mães e filhos, pais e filhos, são carregadas de dores também. E a lei é clara. A lei não nos diz amar pais e mães, mas a lei nos diz honrar pais e mães, respeitar pais e mães, na certeza de que não existem apenas aqueles que estão ligados a nós pela parentela física, mas também há aqueles que são ligados aos nossos corações pela parentela espiritual. Nós somos redes e redes e redes de conexões de afetos. Afetos positivos e afetos nem tão positivos assim. Afetos construídos por entregas genuínas de doação, de amorosidade, mas também afetos construídos nos nossos erros passados. E nem sempre a parentela física é constituída apenas das redes amorosas. Quantos de nós estamos em famílias em que temos clareza do quanto é preciso resgatar em relação aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos? E que oportunidade bendita é essa de nós aprendermos a pagar o mal com o bem. O chamado de evolução é um chamado para todos nós. E como Jesus nos ensinou, existem duas portas para nós fazermos isso. A porta larga dos prazeres, das facilidades, de amar apenas aqueles que nos amam, de respeitar apenas aqueles que nos respeitam. Ou a porta estreita, desafiadora, em que nós precisamos, de fato, exercitar a honra, exercitar o respeito, exercitar amar independente da reciprocidade momentânea, exercitar o perdão, ainda que o outro que nos feriu nem entenda a dor que nos provocou. E falar sobre honrar a nossa mãe e o nosso pai é falar então sobre essa reflexão tão necessária. Uma reflexão que passa pela ideia verdadeira trazida para nós no Livro dos Espíritos,
em que a grande pergunta é sobre a afinidade, sobre estar em redes de afetos positivos, estar conectados pelo amor. Sempre é possível? E a grande pergunta é: além da simpatia geral de afinidade, os espíritos têm entre si afeições particulares? Sabe aquela história assim, quem é filho, né? Ah, mas a minha mãe ama mais o meu irmão. Não tem isso? Ele é o preferidinho da mamãe e do papai. Aí os pais dizem assim para a gente. Essa resposta é clássica, né? Não, meu filho, é que ele precisa mais de mim. Não é assim? Ele exige mais a minha atenção. E essa é uma verdade. Mas existem também as redes de afetos que ultrapassam os tempos e as dimensões. Existem, de fato, aqueles espíritos que nos são afins, espíritos pelos quais nós nutrimos uma simpatia de milênios. Mas isso não modifica o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Muitas vezes modifica-se o nível de intimidade, o nível de facilidade nas trocas, o nível de empatia recíproca. Quando nós estamos em conexões de restauração por erros de outrora, nem sempre a simpatia, a empatia, a compaixão será algo muito natural. Nós vamos precisar exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a honra para construirmos esses espaços. Então, os espíritos nos ensinam o laço que une os espíritos é mais forte quando eles estão livres do corpo, por não estarem mais expostos às alterações e volubilidades das paixões. Esse corpo físico abençoado, que nos dá a oportunidade de vivermos a experiência terrena, sem esse corpo movido por hormônios, por neurotransmissores, e muitas vezes por uma mentalidade baseada no nosso ego, no nosso desejo de ser obedecido, de receber sempre sim. Muitas vezes esse corpo dificulta a nossa caminhada, porque nós estamos na densidade da matéria. No mundo espiritual, o desafio é diferente, porque grande parte desse peso material, ele vai sendo, ao longo da nossa vida terrena, burilado. E nós vamos, com pequeninos passos, evoluindo, nos autoconhecendo, para que nós sejamos capazes de conhecer o outro e dedicar ao outro a nossa melhor versão. E uma das coisas importantes para que nós tenhamos clareza sobre a importância da amabilidade, da simpatia, da compaixão, é a compreensão de que não depende do outro. Depende de uma decisão de cada um de nós. Eu não amo porque o outro me ama. Eu amo porque eu já compreendi
o valor do amor. Eu não perdoo porque o outro merece o meu perdão. Eu perdoo porque eu já compreendi que somos todos falhos. E que ora eu preciso perdoar. E ora eu preciso ser perdoado. E não é diferente na relação entre pais e filhos. Uma mãe, um pai, não acerta sempre. Porque ao adentrar esse corpo material, ele está envolvido por toda a aspereza que a humanidade nos traz. Mas é possível, por meio do amor, que nós tenhamos uma trajetória encarnatória muito mais leve, muito mais amorosa, mais repleta de compaixão. E ainda no livro dos Espíritos, existe a pergunta: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança de pensamentos e sentimentos? Ou ainda na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E os Espíritos nos respondem: na igualdade dos graus de elevação. Existe uma mensagem do livro Fonte Viva chamada Solidão. E essa mensagem, desde que eu era muito jovem, nos cultos do Evangelho, ela sempre me chamava muito a atenção. Eu conversava muito com a minha mãe sobre ela. E neste capítulo, especificamente do Fonte Viva, Emmanuel nos diz que nós só deixaremos de sentir aquela solidão, de nos sentir sozinhos no meio de uma multidão, quando nós encontramos aqueles que estão no mesmo degrau de evolução do que nós. É o mesmo que a gente dizer assim: eu me encho de afeto, é muito mais fácil me sentir pertencente quando eu encontro a minha turma. E a vida não é feita de uma turma só, de um único degrau de evolução. E a forma mais rápida de nós aprendermos sobre isso é a maternidade. Porque uma mãe, seja ela uma mãe biológica, uma mãe de coração, uma mãe espiritual, ela se conecta muito rapidamente a esse espírito. É diferente do marido, é diferente do pai. Eu costumo dizer assim, que a mãe ama desde quando ela vê aqueles 2 piques ali no sinalzinho do teste de gravidez. Todas as mães amam? Não. Mas uma grande maioria ama desde aquele momento. O pai, ele precisa de algo mais concreto. Então a mãe compra lá a primeira roupinha, cheira, e nina a roupa, né? E o pai fica olhando do tipo assim... É diferente, porque a mãe carrega no seu ventre. Há uma relação visceral com esse novo ser que habitará aquele lar. Nem sempre uma relação fácil, mas uma relação para muitas mães de profundo amor. O pai, ele vai amar mais
quando ele começa a sentir o neném chutando, mexendo na barriga, quando o neném nasce, quando o neném começa a fazer as primeiras gracinhas, quando falar papai, então, meu Deus do céu. E a mãe às vezes morre de ciúme, né? Porque falou primeiro papai do que mamãe. Faz parte da nossa forma de compreender o amor. Nós ainda somos muito ligados a essa necessidade da materialização do afeto. Todavia, o que nós mais aprendemos dentro desses laços verdadeiros de família é o da unidade. É o do amor que não exige reciprocidade. Eu amo. Menino fez uma danura, eu estou com vontade de torcer o pescoço dele. Passa 5 minutos, acabou a raiva, eu já estou amando de novo do mesmo jeito. E se eu dei uma bronca muito grande, eu já estou lá, toda derretida, morrendo de dó da bronca que eu dei. Isso também é amor. Mas o mais importante dessa comunhão de pensamentos é nós entendermos que alguns laços, eles estão conectados por anos e anos. E que nem sempre eles acontecerão num encontro biológico, mas num encontro espiritual. Eu conversava esses dias sobre essa questão dos 2 tipos de família, as famílias de laços espirituais e as famílias por laços corporais. E eu conversava com uma grande amiga e eu dizia para ela assim, e ela brincava comigo assim, professora, você é famosa. Eu acho dos mais engraçados, as pessoas me dizem famosa. Professora, você é famosa. Professor, né? Que é professor entende isso. E eu dizia para ela assim, deixa eu te contar uma história sobre amor. Eu fui uma pessoa que quando era criança, pré-adolescente, eu nunca sonhei em ser alguém reconhecido nacionalmente. Eu sonhava em escrever um livro. Mas eu não sonhava nada disso, de viajar o Brasil inteiro, de viajar fora do Brasil, fazendo palestras. Nunca sonhei com isso. E aí agora eu vou respirar, porque senão eu vou chorar. Eu sonhava em casar e ser mãe de muitos filhos. E envelhecer ao lado do meu... Eu sou de uma outra geração, tá, jovens? E envelhecer com meu marido sentado na calçada, numa cadeira de balanços. Quem é da minha geração aí vai entender. Vendo os meus netos brincarem na calçada. Eu perdi 3 filhos. E não consegui trazer à vida nenhum filho biológico. Mas sou professora. E fui eleita por alguns alunos com o nome de Mãe Ursa. Porque adoro abraçar. E como sou gorducha, né? O abraço é de ursa, assim, que pega o outro assim e espreme. Mas, à medida que os anos passavam, eu nunca, em nenhum momento, disse, por que eu? Por que não?
Por que comigo? Nunca. Eu só dizia, me capacita, Senhor. Me dê forças. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Só me ensina a ser provada sem ser reprovada. Me ensina. Me ensina mais sobre o amor. E um dia, muitos e muitos e muitos e muitos anos depois, foi colocada na minha vida uma criança que fará 9 anos esse mês. E que ao vê-la com 1 ano de idade, eu tive certeza absoluta que um amor profundo me conectava a ela. E naturalmente, essa criança tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem avós, tem uma família física, uma família abençoada. Mas algo tão forte nos tomou que naturalmente essa criança começou a me chamar de mãe. E ela adora contar para todo mundo que ela tem 2 mães. Uma mãe do coração e uma mãe. Ou seja, a mãe é mais importante, né? Porque a mãe engloba tudo. Mas existe uma mãe do coração. E aquilo que eu não entendia lá atrás, hoje eu compreendo. Eu não recebi os filhos da parentela física, mas eu recebi um ente amado da minha parentela espiritual. Falar sobre mães é falar sobre amor. É falar sobre a oportunidade de amar independente de ter gestado. É se dedicar, é desejar o melhor para o outro. E é esse amor que nós precisamos aprender e estender a todas as relações que pudermos. Assim como a canção, que também toca o nosso coração numa energia de amor profundo. Sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conheço que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder, é estar-se preso por vontade, é seguir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata
face a face, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
E o mais importante dessa noite é que nós sejamos capazes de compreender que todos nós viemos do amor. Todos nós temos uma parentela espiritual, ainda que nós não tenhamos nascido junto delas nesse momento, mas nós pertencemos. A filiação divina nos traz pertencimento. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Pai, com todo o poder de amor que há nele, por ele. E que, como dizem, é o amor de mãe que mais se assemelha ao amor dele. Nós pertencemos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor. E é para isso que estamos nessa escola bendita, para aprendermos a amar. A amar aqueles que nos amam, mas a amar aqueles que nos oferecem a oportunidade de evoluir. E como nos ensina o irmão José, no livro Buscai e Achareis, ele diz o seguinte: ame aquele irmão que te desafia na luta diária. Aquele que não acredita em você, aquele que é tropeço na sua trajetória. Porque é exatamente para desmenti-lo que você dá passos de evolução a cada dia. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo as experiências que precisamos para a transformação que aqui viemos construir, para que possamos, apertadinhos no casulo, alcançar a transformação da borboleta, que se sustenta, mesmo diante do ar, que é muito mais pesado que ela. Somos chamados para amar. E é com essa emoção, com esse sentimento, que nós vamos elevar os nossos corações, nos unindo a esse amor que excede a todo entendimento, a esse amor que nos conecta à nossa família espiritual, por laços eternos e insolúveis. Vamos respirar profundamente e nos transportar para um jardim muito bonito, permitindo que a energia das flores, flores de todas as cores, cheguem até nós, trazendo perfume e a energia de todos aqueles que nos amam, aqueles que estão no mundo maior, amparando a nossa existência terrena, nos fortalecendo, derramando sobre nós bálsamos
de compreensão, de esperança, de fé. Que possamos ver nesse jardim multicolorido um túnel de pessoas, de espíritos, ligados a nós pela parentalidade espiritual, enviando dos corações deles para o nosso a força, a fé, e nos relembrando por que é que estamos aqui. Quais são as tarefas que aqui viemos cumprir? E que nos sintamos abraçados por essa energia maternal que brota do manto sagrado de Maria Santíssima, aquela mulher escolhida para receber Jesus em sua trajetória terrena, e que assim se torna mãe de todos nós. Mãe Santíssima, nessa semana especial em que celebramos o Dia das Mães, nós suplicamos que o teu amor e a tua misericórdia recaiam sobre todos nós. Suplicamos, Mãe amorosa, o bálsamo da paz, o fortalecimento da fé e a certeza que jamais estamos sozinhos. Que os nossos corações sejam acolhidos, as nossas preocupações sejam aliviadas, e que todo o peso das nossas mentes sejam agora levados pela espiritualidade amiga, e que ao sairmos daqui nessa noite, possamos levar conosco o reservatório de amor completamente abastecido, a fim de que sejamos instrumentos fiéis do amor de Cristo. Mãe Santíssima, estenda sobre as nossas famílias o teu socorro, a tua graça, o teu alívio e a tua cura. Visita os nossos lares nesse instante, lavando, limpando e retirando de lá toda e qualquer impureza,
acolhendo os nossos irmãozinhos que ainda se estejam perdidos do teu amor. E que o teu manto sagrado, Mãe Santíssima, se estenda sobre todos nós, sobre todos os que amamos, e de maneira especial se estenda sobre aqueles irmãos que ainda não conheceram o amor de Jesus. Que os irmãos, contemplados nos livros de oração, nos nossos pensamentos, sejam também envolvidos por essas energias benfazejas. E que sejamos, Mestre, filhos amorosos, sejamos a tua imagem e semelhança. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar as pedras do pecado. Mesmo feliz, Mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, em meu peso da cruz, Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, que dê amor, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, que dê amor, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, põe sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e a alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossa mão. Rogai por nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão,
Nossa Senhora, cuida de nós, cuida dos nossos corações, cuida, Mãe Santíssima, das nossas necessidades e alcança-nos com teu amor. Jesus querido, seja hoje e sempre a luz das nossas vidas, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso irmão amoroso, que nos inspira, nos guarda e nos protege. Graças te damos, Mestre, por mais uma oportunidade de aqui estarmos e te pedimos, continue conosco, por onde formos, hoje, amanhã e sempre. Amém.